Tava no mudo. Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico hoje, Mateus 13 e 14. Eu espero que vocês estejam gostando desses estudos. Deixa o teu like, compartilha, chama todo mundo para estar presente nesses evangelhos de Jesus Cristo. Nós vamos estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Para você que nunca leu a Bíblia, vai ser uma oportunidade de você ter uma visão diferente da Bíblia e principalmente de como Jesus era, de como ele ensinava. Então vem com a gente, já vai deixando seu like, compartilhando, deixando aqui no chat, nos comentários, eu não sei a hora que você vai assistir, como está sendo essa experiência desses estudos aqui com a gente. Eu quero te agradecer e abençoar grandemente o teu dia, a tua noite, a tua madrugada. Eu não sei a hora que você vai estar estudando aqui com a gente. E como de costume, toda vez que você pegar na Bíblia, seja ela online, já vou colocar o link para vocês aí também, Mateus 13 e 14 da Bíblia Online, independente de como você vai pegar a sua Bíblia, sempre faz uma oração. Para quê? Para que Jesus te dê discernimento, para que essa palavra você possa colocá-la para o teu dia a dia. Porque a Bíblia é um livro atual, atemporal. Então você pode, todas as informações que estão aqui, você pode utilizá-la no tempo que for para sua vida. As palavras de Jesus, os ensinamentos dele, apesar dele ter falado há mais de 2025 anos, serve muito para nossa vida nos dias de hoje. Afinal, o calendário foi dividido entre antes e depois de Cristo, e isso nunca vai mudar. É sinal que esses conhecimentos que ele trouxe realmente pode elevar a nossa frequência, mudar a nossa vida, a nossa ideia das coisas, do mundo. E eu venho te convidar para fazer esse movimento na nossa vida, na nossa humanidade, porque todos nós somos um com ele. Então deixa teu like, compartilha e vamos fazer a nossa oração chamando Jesus para perto de nós agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui em teu nome. Peço que tu abençoe cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui aprendendo com sede da tua palavra, com fome da tua presença na nossa vida. Nós estamos aqui prostrados a ti, porque é só tu que é digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. E é tão bom te adorar. É tão bom dizer o quanto tu és grandioso, Senhor, o quanto tu é perfeito em tudo que tu fazes. Quando a gente olha para o céu, para o mar, para os animais, para as plantas, quando a gente olha para o céu, para as estrelas, para o universo, e olhando para dentro de nós, para cada célula do nosso corpo, por como o nosso corpo foi feito, foi construído, Jesus. Como é maravilhoso tudo isso, como é bom saber que tu estás conosco. Então eu peço que durante este momento tu esteja mais ainda presente para nos dar o discernimento necessário para entender a tua palavra e trazê-la para a nossa realidade e que ela desperte em nós aquilo que é necessário para o momento que estamos vivendo no aqui e no agora. E assim está feito, está selado em nome de Jesus Cristo, assim é. Graças a Deus. Então vamos começando abrindo aqui junto com vocês Mateus 13. Vamos lá. Aqui, Mateus 13. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Então, vamos lá. Dá até para grifar, viu, gente? É porque eu já tinha lido, então o meu já tá grifado. Então, hoje, em Mateus 13, Jesus ele vai falar sobre a parábola do semeador. Olha isso para nós, gente. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele, ao povo reunido na praia. Por quê? Porque ele estando dentro do barco, ele tinha uma visão de todo mundo e conseguia falar de uma forma que todos podiam ouvi-lo, tipo um palco. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador
saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Certeza, eu também perguntaria a mesma coisa. E ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá uma grande quantidade. Mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Antes de falar isso, vamos entender essa parábola que ele está falando aqui, antes de tudo. Ele está falando que o semeador, ele sai para semear, certo? Então, quando ele sai para semear, a primeira coisa a primeira semente, ela cai à beira do caminho e as aves vão e comem. Então é uma semente que não chega nem a brotar. Por exemplo, pessoas que ouvem os conhecimentos, e isso entra por um ouvido e sai pelo outro. É como se você falasse e ela não ouvisse. Não absorve nada. Ela está completamente hipnotizada pelas coisas do mundo, pelas coisas da vida, pelas coisas materiais, pela própria Matrix. Então, você fala, 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 a semente cai no chão e quem pega são as aves. Outra caiu em um terreno pedregoso. Sabe quando cai entre as pedrinhas? Onde há muita terra, brota, mas como a terra não é profunda, ela morre. Então, o que acontece? A pessoa ela até absorve o conhecimento. Ela até absorve o conhecimento. Ela até quer, mas não tem raiz. Ela não tem o quê? Ela não alimenta aquilo, ela não tem vontade, ela não tem ainda discernimento. E aí o que acontece? Queima. Por quê? Porque quando ela começa a entender alguma coisa, logo as coisas que estão acontecendo na vida dela cai por terra tudo aquilo. Por quê? Porque a pessoa acha que ela adquirindo conhecimento, que ela adquirindo poderes aqui na terra, que é dela mesmo, ela não vai ter problema. Mas isso não existe, gente. Isso não existe. E muitas pessoas perdem a fé. Que a fé é a capacidade que temos de acreditar naquilo que não vemos ainda. Então não adianta você plantar, você receber as sementes e plantar em terrenos, por exemplo, espinhosos. O que é terrenos espinhosos? É quando você planta alguma coisa e o coração da pessoa está tão cheio de crenças limitantes, de maldade, de não merecimento, de raiva, de rancor, de vingança, que isso sufoca o conhecimento que você dá para ela, entende? Agora, existe aquele que tá com o coração aberto, terreno bom. Coração aberto, terreno bom.
E quando uma semente cai ali, você planta uma semente ali. Por isso que é importante que a gente plante a semente em todas as crianças. Por quê? Porque o coração da criança é terreno fértil, terreno bom. Ainda não tem crenças, ainda não tem maldade, ainda não tem traumas, ainda não tem tudo aquilo que existe no terreno do ser humano. Por isso que toda vez que você vai fazer qualquer mudança na tua vida, você quer co-criar uma vida dos sonhos de prosperidade, de relacionamento em todas as áreas, você precisa primeiro limpar para que aquele terreno seja bom. Porque aí sim vai produzir 100, 60 e 30 vezes mais uma única semente que seja plantada ali. E ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça. E por que ele fala para os discípulos? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não. Por quê? Porque nem todo mundo tem o coração bom. E o que é o coração bom? É o coração aberto. É o coração que tem vontade de mudar de vida, de querer fazer o bem às pessoas. E olha aqui o que quando eu falo que Jesus era o quântico mais grandioso que já teve. Pois é o que tem, mais será dado. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Por quê? Porque quanto mais você, independente das circunstâncias da tua vida, você agradecer pelo que você tem, você ser grato, você sentir no teu coração que você já é merecedor de todas as coisas que ainda nem chegaram na tua vida, mais vai ser dado para você. Isso é física quântica pura. Mas é o que não tem. Até o que tem vai ser tirado, porque aquele que só reclama, só murmura, só fala mal das coisas que tem. Ah, porque esse negócio aqui não presta, essa garrafinha aqui também vagabunda, não vale nada, não sei o quê, não sei o quê. Reclama do filho, reclama do marido, reclama de tudo, reclama do trabalho, reclama do chefe, reclama. Mais será tirado. Por quê? Porque isso é frequência, é ressonância. E ele diz: porque vendo, não vem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. Aí ele vai dizer: neles se cumpram a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Lembra que eu falei do coração? O que o coração é? Magnético. Ele atrai aquilo que nós somos. De má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o quê? Com o coração. Converter-se e eu os curaria. O que é o converter? Você mudar a polaridade. Para de olhar com os olhos humanos. Olha com os olhos do teu coração, olha com os olhos do teu espírito, da tua alma. Se você olhar para todas as circunstâncias que estão acontecendo na tua vida hoje, provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui não vão ter vontade nem de levantar da cama. Eu tô mentindo? Se você mudar a polaridade, e mesmo que tudo esteja horrível ao teu redor, e eu posso sentir isso, e mesmo assim você declarar a gratidão, o amor por tudo que você tem, porque você tem coisas. Seja a capacidade de respirar sozinho, de comer sozinho, de andar, de falar, de ouvir, de estar aqui nessa live aprendendo. Isso é motivo para você agradecer. Para você estar vivo e não lutando pela vida numa UTI agora, sentindo dores. E se você estiver sentindo dores, você tem motivos para sair daí. Tem algo te esperando do outro lado. Mas bem-aventurados, Jesus diz, os olhos de vocês. De nós, dos nossos olhos. Ele está falando com a gente agora. Porque vem
e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo. Quando ele fala em verdade lhes digo, é porque ele quer muito que a gente preste atenção nisso. Que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Agora é a explicação de Jesus da parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu no terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que ainda não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma confusão, tribulação, perseguição por causa da palavra, e logo abandona. Eu tenho uma coisa para te dizer, lembra que eu falei? A semente foi plantada no coração de alguém. Só que a multidão, as pessoas vão vir e vão dizer: ih, tá com esse papo de Jesus agora, virou crente. Nada a ver, virou religioso, voltou pra Matrix, não sei o que, não sei o que, daí começa. Aí o que acontece? Você abandona tudo. É isso que ele tá dizendo aqui. Permanece pouco tempo quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, é a palavra dele. E logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. São os problemas que nós temos. E sempre iremos ter, porque a gente não pode se confundir, achando que, porque agora eu conheço a palavra, agora eu conheço Jesus, não vou ter problema. Até ele teve. Tem até hoje. Quanto à semente que caiu na terra boa, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita infinita. Quando os conhecimentos dele, a palavra dele, entrarem no nosso coração de fato e a gente começar a viver essa consciência crística, tudo que nós fizermos prosperará. Seja na vida financeira, relacionamento, trabalho, missão, tudo. A parábola do joio. Todo mundo gosta dessa aqui também. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meio do celeiro. Então, quer dizer, a separação do joio e do trigo só vai acontecer depois que ambas crescerem, porque aí você vai identificá-las. É o que está acontecendo hoje com a humanidade. Enquanto elas não crescerem como estão crescendo e aparecerem, você não identifica se é luz ou se é sombra, porque nesse mundo é um mundo que é dual e tem luz e sombra. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Jesus contou-lhes outra parábola. Hoje ele estava a fim de contar parábola, hein? O reino do céu se assemelha a um grão de mostarda, que um homem semeou no campo.
Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Não sabia disso, hein, Jesus? Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos. Deve ser saco, de farinha e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim que fora dito pelo profeta: em parábolas abrirei a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, olha o que ele está dizendo: que o reino dos céus ele é semelhante a um grão de mostarda que foi semeado num campo. Embora possa ser uma semente muito pequenininha, quando ele cresce, até as aves que estão voando lá no alto vão ver. Olha que coisa linda, né? E depois comparou como fermento, que só um pouquinho que você coloque do fermento numa massa, ela cresce também. Olha isso, gente. Olha isso. A explicação da parábola do joio, lá vem. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio. Nem eles entendiam. Eu fico me identificando muito com eles. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Quem vai semear? Desculpa. Quem vai separar o joio do trigo? Ele está dizendo aqui, os anjos. A colheita vai ser no fim dessa era. Que era que ele estava? De peixes. É exatamente o momento que a gente está vivendo, essa transição planetária. Era de peixes para era de aquário. Olha que loucura. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem, que é Jesus, chamado Filho do Homem, enviará os seus anjos que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que isso quer dizer aqui? Muitos estudos falam sobre quando uma alma comete muita iniquidade, muita coisa ruim no planeta Terra, o que acontece com ela? Ela volta para o sol central. Sol central é esse fogo aí que Jesus está falando. Então vai acontecer isso muito. As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como o tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores puxam para a praia, então sentam-se junto aos peixes bons nos cestos para jogar os ruins fora, separam um dos outros. Assim acontecerá no fim dessa era, de novo. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhe disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira todo o seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Um profeta sem honra. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali.
Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Tipo assim, como que um homem comum pode ter tanta sabedoria? E encontrar um motivo de tropeço nele. Tipo, ele não pode ser alguém especial. Jesus, porém, lhe disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Isso nos prova aquele ditado. Como é que é? Como é que é? Nossa, gente, agora fugiu aqui. Que fala que aquele que casa de ferreiro, espeto de pau. Isso aconteceu até com Jesus. Sabe quando você começa a crescer, fazer um trabalho com relevância e tal? E as próprias pessoas da tua família, pessoas próximas, amigos, eles não te reconhecem? Eles reconhecem pessoas que fazem trabalho semelhante ao teu, até inferior ao teu, mas não reconhecem você? Então, isso aconteceu com Jesus. Não davam muita bola para ele, porque ele veio de um lugar muito humilde, de uma família comum, e tiravam a credibilidade dele. E exatamente por causa disso, ele não realizou, o lugar que ele menos realizou milagre foi na terra dele. Olha que loucura, né? Agora vamos em Mateus 14. João Batista é decapitado. Nossa, gente, essa parte aí Jesus ficou bem triste. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso atuam nele poderes milagrosos. Pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e colocou na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. João Batista era considerado o maior profeta da atualidade. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui, em um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados que ele fez, né, ali na frente, e a palavra que saía da boca do homem, né, e da mulher, saía da boca do ser humano, tinha muito valor naquela época, né, que nem hoje em dia que a pessoa faz promessa e quer dizer nada. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar para Jesus. Jesus ficou bem triste, porque ele sabia que isso ia acontecer. A primeira multiplicação de pães. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos discípulos e estes à multidão.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 1.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pausa. Olha o que Jesus nos ensina sobre cocriação. Presta atenção. Os discípulos somos nós. Jesus, vê aí o que vai fazer, porque o povo vai passar fome. Dá comida a vocês para eles. Mas não dá, Jesus. A gente só tem 5 pães e 2 peixes, não é, gente? Jesus, não dá. Eu só tenho isso aqui para pagar minhas contas no mês. Não é assim que a gente faz? Traz aqui. Ordenou que a multidão se sentasse. A multidão precisa se acalmar, se sentar. Precisa ficar todo mundo em pé, todo mundo... O que é isso? Antes de você fazer qualquer movimento de multiplicação na sua vida, e nós temos esse poder de cocriação, multiplicação, você precisa de aquietamento, silêncio, calma. Na ansiedade, na agitação, não se cocria, não se multiplica nada. E olha o que ele faz aqui. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças. Deu o quê? Graças. Ele agradeceu os 5 pães e 2 peixes. Perceba que toda vez que ele vai fazer um milagre, assim como ele fez no primeiro, que foi transformar água em vinho, a primeira coisa que ele faz é agradecer. O que isso traz pra gente? Você quer mudar uma realidade sua hoje? Primeira coisa, dá graças, agradeça a Deus pelo que você já tem. Deu para entender como ele é quântico? Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, ele também não tem paz, né? Ele não para um minuto, ele fica fazendo milagre, curando, fazendo, acontecendo 24 horas. É difícil até de acompanhar tanta coisa. Logo em seguida, a gente tá falando de um dia de Jesus, o tanto de coisa que ele já fez. E às vezes você tá aí na sua casa o dia inteiro, só rolando a tela do celular, não fez nada. Olha o tanto que ele fazia durante o dia. Ah, mas ele era Jesus. Ah, mas ele também era homem. Era humano, assim como nós. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele, foram na frente. Entra aí no barco e vai para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Então ele falou para os discípulos, vai indo na minha frente que eu vou me despedir do povo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Presta atenção, o tempo todo que a gente está estudando Mateus, toda hora, Jesus se retira do monte para orar, Jesus se retira da multidão para orar, Jesus se retira para meditar. O quanto você tem se retirado para orar e meditar? Só uma pergunta. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Ele estava, de olho no barco, porque ele estava no monte. De terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Tipo, de madrugada, olha esse Jesus. Causando. O povo morrendo de medo, ele andando sobre as águas. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. Imagina você. Tá dentro de um barco. O barco balançando, entrando água dentro, as ondas vindo, maior ventania, tempestade. De repente tu vê um homem andando em cima das águas. Você nem ia ficar aterrorizado? Óbvio. Começaram a gritar. É um fantasma. Morrendo de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, eu acho que ele dava até rindo nessa hora. Tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir aí ao teu encontro sobre as águas. Olha esse Pedro. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, imagine um cagaço, gente. Andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. E foi.
Deu outra paz. Empolgadaço. Caraca, tô andando sobre as águas. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, me salve! Imagina o medo. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Perceba como até aqueles que andavam lado a lado com ele duvidavam de quem ele era. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Não tem como se emocionar com esse Jesus, né, gente? Não, assim. Não tem como ler essas coisas que ele fazia, as coisas que ele faz e as coisas que ele há de fazer e não se emocionar. Não tem como. Não tem como. É demais. É demais. E eu quero declarar sobre a sua vida que esse mesmo Deus que veio aqui para a terra e curou, num dia dele ele curava, expulsava demônio, contava 500 parábolas, andava sobre as águas. É o mesmo que está aí do teu lado neste exato momento e quer ter uma conversa contigo hoje. Só que ele quer que você o ouça. Então reserve um momento do dia de hoje para ouvir o que Jesus tem para falar com você. Espero que tenha feito sentido esses 2 capítulos de Mateus. Eu quero te agradecer imensamente pela tua vida, pedir para que Jesus esteja cada vez mais próximo de você. E que a paz dele, que é a paz que excede todo entendimento, esteja cravada no teu coração. Gratidão pela tua vida, pelo teu amor, pela tua alegria. Eu amo muito vocês. Deixa um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro desse canal, seja grato pela existência desse canal. A partir de R$ 2,99 você pode e deve ser um membro desse canal. Para quê? Para você ajudar. E todos os meses você tem acesso a conteúdos exclusivos que são pagos, que eu coloco na aba da comunidade, que agora tá como posts. Falando isso, vou colocar hoje, que eu ainda não coloquei, hoje é dia 13. Desculpa a minha falha, eu vou colocar um link de um curso pago gratuito lá para vocês, tá? Então, seja membro do canal ou do Apoie-se. Em breve eu terei notícias de algo grandioso que a gente vai fazer, que eu não posso dizer ainda o que que é, mas em breve eu vou trazer essa notícia para vocês, que eu tenho certeza que todos vão ajudar a gente a colocar esse desafio pela segunda vez em prática. Eu conto com a tua colaboração. Ela é muito importante para nós aqui da Quantic Desperte. Um beijo e amanhã, às 20 horas, escola de oração. Espero você. Te amo. Fica com Deus. E eu vou deixar um vídeo agora sobre a mentoria que vai começar comigo e com a Mestra Val dia 17, semana que vem. Olha só. Você é terapeuta e sente que pode entregar ainda mais resultados, mas falta direcionamento? Tem dúvidas sobre precificação? Quer cobrar de forma justa e atrair mais clientes? Precisa de técnicas avançadas para tornar seu atendimento mais eficaz? A mentoria Aliança Quântica é o caminho para atendimentos transformadores e uma carreira sólida. Benefícios:
técnicas avançadas para atendimentos eficazes, supervisão clínica e análise de casos, precificação inteligente e estratégias para uma agenda lotada. Não fique para trás, aplique métodos comprovados e transforme sua prática. Vagas limitadas, garanta a sua agora. Estamos te esperando. Aliança Quântica.